Um dos índices que a Ipsos apura mensalmente em 29 países é o que a gente chama de What Worries the World? Quais são as preocupações de cada um dos países? E no Brasil, mais uma vez, a gente tem um pódio estável. Como principal preocupação dos brasileiros segue crime e violência, seguido pela preocupação com a saúde e, em terceiro lugar, a preocupação com pobreza e desigualdade. Crime e violência sobe um ponto percentual no mês de outubro versus setembro, atingindo 41% das menções. Depois saúde, com 39%, que sobe 3 pontos. A gente atribui essa subida da saúde justamente a um período com muitos meses temáticos, com foco em conscientização de problemas da saúde, como o Setembro Amarelo, por exemplo, que lida com problemas de saúde mental, depressão e suicídio, por exemplo, e o Outubro Rosa, sobre conscientização do câncer de mama. Então a gente acredita que chamar a atenção, essas campanhas acabam aumentando a preocupação, que é justamente parte do objetivo dessas campanhas. O terceiro, um destaque interessante, a terceira posição entre as principais preocupações dos brasileiros, que é a pobreza e desigualdade já há muito tempo, caiu nesse mês 7 pontos percentuais. E a nossa interpretação é que essa queda acontece por algumas razões. Primeiro que no mês de setembro a gente teve uma deflação, então a pobreza acaba sendo um tema, a inflação que já vinha resiliente acaba sendo menos séria, menos impactante e, portanto, isso acaba dando uma impressão de que a preocupação com a pobreza diminui. Outro ponto é o desemprego em níveis historicamente baixos, terceiro trimestre 6,4% de desempregados segundo o IBGE, mais uma vez um índice historicamente muito baixo, que acaba ajudando a percepção de que a pobreza está deixando de ser um problema. Um outro ponto interessante, acaba de sair o resultado do Observatório das Desigualdades, que justamente indica que a pobreza, a miséria extrema cai 40% no Brasil no último ano, no ano de 2023, que equivale a uma saída de quase 10 milhões de pessoas desse nível de pobreza extrema. Então a gente tem aí uma série de fatores que indica que talvez tenha uma nova tendência aí pela frente, de que pobreza e desigualdade social deixa de ser uma das principais preocupações dos brasileiros. Em compensação, duas outras preocupações apresentam um crescimento fortíssimo, as duas coincidentemente crescendo 6 pontos percentuais e ambas acima de 20% de menções entre os brasileiros. A primeira delas é ameaças ao meio ambiente, que atingiu 23%, como eu disse, 6 pontos percentuais de subida. O Brasil é quem mais se preocupa entre todos os 29 países com essa ameaça, com a ameaça ao meio ambiente. A outra preocupação que eu queria citar é a preocupação com mudanças climáticas, também subiu 6 pontos e atinge um novo pico histórico, 21% de pessoas a mencionaram. E o Brasil aqui lidera essa preocupação entre todas as nações da América Latina. Já era uma tendência que a gente vinha identificando, subidas muito rápidas, tanto de preocupação climática como preocupações com o meio ambiente, muito rápidas e muito motivadas por eventos climáticos extremos. Desde o evento da ocorrência de inundações no Rio Grande do Sul, a gente já tinha visto uma subida e agora este novo recorde atinge justamente no mês em que, por exemplo, São Paulo ficou 3 dias sem luz em função de uma forte chuva que aconteceu aqui no mês de outubro. Então a gente está vendo que os brasileiros estão sendo confrontados da pior maneira possível, de maneira muito agressiva, com esses eventos, e isso se materializa como algumas das principais preocupações dos brasileiros. Falando especificamente das preocupações globais, né, se a gente pegar a média desses 29 países que a gente estuda, a inflação volta a ser a principal preocupação. Ela tinha perdido esse posto no mês de setembro justamente para crime e violência, volta a ser a principal preocupação, e aí um desafio grande para os países, né, para a gestão dos países, para os bancos centrais, como é, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, especificamente, a inflação é citada por 51% das pessoas, disparada a principal preocupação do país, entre os norte-americanos, e com isso a gente vê bem que esse deve ser a pauta nessa reta final da eleição. A gente está gravando aqui alguns dias antes da eleição norte-americana e a gente tem certeza que a percepção dos americanos com relação à competência dos candidatos para lidar com a inflação é o que vai decidir o voto.